No início da década de 1970, a comunidade brusquense gestava o desejo de ter a sua própria universidade e não depender mais dos municípios vizinhos para formar seus filhos no ensino superior. A Fundação Educacional de Brusque, FEB, criadora da Escola Superior de Estudos Sociais, ESES, foi o embrião deste sonho. Fundada em 15 de janeiro de 1973, a FEB teve como seu principal articulador e primeiro presidente o padre Orlando Maria Murphy. A Fundação Educacional de Brusque foi instituída no ano de 1973 num movimento que levou o ensino superior para o interior do estado de Santa Catarina. Seu primeiro presidente foi o padre Orlando Maria Murphy e durante 25 anos a fundação foi administrada e presidida pelos padres. No ano de 1998 nós vamos ter a primeira presidente laica, quando entra então a professora Maria de Lourdes Busnardo Tridapalha, mais conhecida entre nós como professora Ude. A professora Ude ficou durante 12 anos, quando no ano 2011 ela vem a ser substituída pelo professor Ginter Lorter Persky, que permanece no cargo até o ano 2019, quando assume a nossa gestão. Durante muitos anos, os cursos da FEB eram conveniados com a FURB de Blumenau, nossa co-irmã. E foi durante esse tempo que vai surgir então o curso de Direito no ano de 1992 e teve como seu primeiro coordenador o professor João José Leal. Ele fez um trabalho magnífico à frente da coordenação e também para a implantação do Núcleo de Prática Jurídica. Quando eu recordo, na época de implantação, o curso foi, então, institucionalmente implementado pelo padre Canísio Halber, o processo junto à FURB, na época o reitor era o Celso Ziff, se não me engano, e depois o Mércio Jacobson, que foi o reitor que sucedeu o Celso, né? O processo todo começou com o padre Canísio Halber, que era o segundo reitor aqui, né? Seria o presidente da FEB, o segundo presidente, que sucedeu o padre Orlando. Então, ele que encaminhou toda a papelada do curso de Direito e também do curso de Ciências Contábeis. E logo em seguida, o padre João Rios, que foi o terceiro dirigente aqui, é que implantou, de fato, tomou as medidas para a implantação do curso em Brusque. Lembrando que o curso era da FURB, né? Era uma espécie de uma extensão da FURB, os diplomas eram da FURB, foram até 98, praticamente, esses diplomas foram expedidos pela FURB e depois houve uma alteração na legislação estadual que nos permitiu que esses cursos, então, em convênio com a FURB, viessem para Brusque, para a FEB. Então, essa alteração na Lei Complementar 170, lá de 98, possibilitou que esses cursos passassem a ser próprios, vamos dizer assim, geridos pela própria Fundação Educacional de Brusque. A vinda do curso de Direito para a Unifeb há 28 anos foi de uma importância extraordinária para Brusque e toda a região. Teve uma grande receptividade pela comunidade, até porque era uma demanda local. Tanto que este é o curso que até hoje mais atrai estudantes e mais forma alunos em nossa instituição. Particularmente, tenho a alegria de participar desta história desde o seu início e me sinto duplamente honrado. Primeiro, por ter sido convidado, à época, pelo pioneiro coordenador, o professor Dr. João José Leal, a integrar o corpo docente, ao lado de grandes e experientes professores, como o saudoso Dr. Marco Antônio Pizarro da Silveira. Segundo, por uma coincidência da definição de horários, por ter lecionado a primeira aula do nosso curso de Direito, naquele março de 1992, na disciplina de História das Instituições Jurídicas. Então, revendo aqui nossas fotos de formatura, né, passa toda uma história de vida, que já são aí praticamente 24 para 25 anos. E em Brusque realmente fizemos uma história como sendo a primeira turma de Direito, né, com toda
dedicação e empenho do Dr. João José Leal, que conseguiu com o convênio da FURB trazer essa ciência para a nossa faculdade, né? Então tem toda uma história de busca e coincidiu que nessa época eu também estava buscando fazer direito e consegui fazer isso em casa, né? Desde a década de 90, o curso de Direito da Unifeb tem contribuído com o desenvolvimento de Brusque e de toda a região, capacitando seus bacharéis para atuarem nas mais diversas áreas jurídicas, como juízes, promotores, delegados, advogados, entre outros. Em 95, a Unifeb também iniciou os investimentos na área de tecnologia da informação com a criação do primeiro laboratório de informática. Hoje já são 10 laboratórios à disposição dos diversos cursos, inclusive a UNPJ totalmente equipado com essa tecnologia para facilitar os trabalhos dos estagiários, dos professores e no atendimento ao público em geral. Após 3 anos do início do curso de Direito, nasce o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brusque, que foi inaugurado no dia 1º de abril de 1995. Em 2020, comemora 25 anos de prestação de serviço à comunidade, além de servir como ambiente apropriado para a prática acadêmica aos futuros bacharéis em Direito. O primeiro coordenador do Núcleo de Prática Jurídica foi o professor Luiz Elias Vale. E a atual coordenadora é a professora Adriana Bina da Silveira. Estar à frente do Núcleo de Prática Jurídica é algo que me enaltece, pessoal e profissionalmente. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma equipe altamente qualificada, sob o ponto de vista técnico, profissional e ético, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto da gestão. 25 anos do Núcleo de Prática Jurídica. Lembro com muita saudade o professor Vale, primeiro coordenador, o professor Nilo Munaretti, o professor Marcelo Barão. E a Unifeb acabou sendo uma referência na prática jurídica. Várias instituições que estavam iniciando os cursos de Direito estiveram lá no Núcleo de Prática Jurídica, onde o professor Luiz Elias Vale, que era o coordenador, ele mostrava a esses coordenadores e professores de outras instituições a forma, o atendimento, como nós tínhamos os relatórios, como era elaborado e todas as atividades dos acadêmicos e as acadêmicas da Unifeb. A partir de 2015, quando houve a inauguração do novo espaço em que o Núcleo de Prática Jurídica passou a funcionar, a instituição prestou uma homenagem ao nosso então ex-professor, Eroni José Salles. Foi professor de Direito Penal e Direito Processual Penal aqui na instituição e também era promotor de Justiça na comarca. E dentro das suas competências estava a de velar pelas instituições, dentre elas a FEB. O Núcleo de Prática Jurídica representa a identidade da Unifeb, de uma universidade comunitária comprometida com seu entorno. Ao mesmo tempo em que contribui com a comunidade também contribui no processo de ensino-aprendizagem dos nossos acadêmicos. Aqui eles são inseridos no universo real da sua profissão, apresentando assim a marca da nossa Unifeb. O Núcleo de Prática Jurídica foi criado num primeiro momento para o desenvolvimento do estágio curricular supervisionado obrigatório do curso de Direito da Unifeb. Mas suas principais finalidades são pedagógica para os alunos e de atendimento à comunidade em situação financeira e econômica de hipossuficiência, bem como junto ao Juizado Especial Cível para todos os cidadãos. Ao longo da sua trajetória, nota-se que as principais demandas do Núcleo de Prática Jurídica estão relacionadas ao direito civil, com ênfase no direito de família, previdência social e responsabilidade do Estado em ações que visam a entrega de medicamentos. Para poder realizar adequadamente todas essas missões,
A estrutura de atendimento do Núcleo de Prática Jurídica se ampliou ao longo dos anos e hoje subdivide-se em 3 grandes frentes: a simulada, a assistência jurídica e ao juizado especial. Antes do nosso acadêmico ele ingressar nesse universo de atender realmente a nossa comunidade brusquense, quer seja por meio de orientações jurídicas ou por meio de ações judiciais, ele passa 2 semestres atuando com a prática simulada. Os professores supervisionam os alunos e orientam esses alunos para que eles adquiram competências e habilidades necessárias para que depois eles tenham todo o suporte técnico para que sim possam então encarar a comunidade. Como assim? São questões de concurso, petições que os professores, problemas que os professores criam para que o aluno possa ir treinando. No primeiro estágio, quando o aluno ingressa nesse universo que é a prática jurídica, o aluno ele atua especialmente com o direito de família, que é o coração do nosso núcleo. Ações de divórcio, ações de alimento, dissolução, de união estável, enfim. Essa é a primeira fase. Depois o aluno vai para o nível 2, o segundo estágio. Também é simulado. O aluno atua daí em questões que envolvem indenizações, direito do consumidor, direito civil e também peças criminais, o direito penal. Aí, na terceira fase e na quarta fase, vem o aluno então para a prática real. Ele sai da prática simulada, já com as habilidades necessárias, e entra então na prática real. E aí ele vai atender a nossa comunidade sempre acompanhado, sempre orientado pelo docente. No nível 5 também é prática real, mas voltado para os juizados especial. Então é um universo gigante, né? O núcleo ele não tem como não mexer conosco. O aluno, a gente acompanha o aluno desde os primeiros passos na prática e ele fica conosco durante 5 semestres. É um trabalho extremamente rico, um trabalho extremamente gratificante, é maravilhoso. Eu trabalho aqui no setor de atendimentos. A triagem na assistência jurídica gratuita, ela é levada em consideração a situação de vulnerabilidade econômica familiar. Para atendimento, a renda familiar não pode estar ultrapassando 3 salários mínimos e a questão patrimonial não pode ultrapassar 150 salários mínimos. E nós seguimos as diretrizes que são traçadas também pela Defensoria Pública do nosso Estado. Então, se a pessoa nos procura e ela estiver dentro desses requisitos, ela será atendida pelo NPJ de forma gratuita, terá então a assistência dos nossos advogados para propor a sua ação. É muito usual essa situação, porque na nossa cidade a questão financeira ela está numa média salarial dentro desse parâmetro, então nós atendemos para divórcios, ações de alimentos, pessoas que nos procuram dentro dessa faixa salarial e de patrimônio. Se enquadrando, passando na triagem, nós passamos para o atendimento. Caso ela não passe, infelizmente, então ela tem que procurar um advogado particular. Os nossos alunos atendem principalmente aqueles assuntos relacionados ao direito civil, né, com ênfase no direito de família. Então, as nossas principais demandas, né, e atendimentos estão voltados para as situações onde envolve crianças, né, mulheres que buscam aqui a regularização da guarda, dos alimentos, investigação de paternidade e também o divórcio. Existem outras ações também relacionadas ao próprio direito civil, com a atuação em acidentes de trânsito, e toda essa orientação os nossos alunos recebem, né, do professor que auxilia no atendimento, e depois eles têm a oportunidade e o momento para a elaboração das peças processuais. E ao final, depois de corrigido, supervisionado pelo seu professor, orientador, a peça é protocolada e levada ao Poder Judiciário. Especificamente, eu fiquei com a parte de processos que correm na Justiça Federal. Esses processos muitas vezes envolvem
questões previdenciárias, né? No mais das vezes é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Nós temos algumas ações que veiculam pedido de benefício de prestação continuada, que são benefícios aí assistenciais, independem de contribuição. E nós temos também um número bastante grande de ações que veiculam tutela da saúde, que é, na verdade, o pedido de pessoas por medicamentos, cirurgias, tratamentos, coisas que o SUS não padronizou. São coisas muito relacionadas à dignidade da pessoa humana. O Núcleo de Prática Jurídica da Unifeb, ao longo de 25 anos, tem se mostrado extremamente atuante junto à comunidade. O número de atendimentos de processos reflete essa realidade. No Juizado Especial Civil, são ajuizados aproximadamente 800 processos ao ano. No Juizado Especial Civil, são ações até 20 salários mínimos. Já perante a Justiça Comum Estadual, foram atendidas, em todo esse período, 15.695 famílias. No estágio nível 5, nós trabalhamos com o SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e também, por meio de um convênio com o Tribunal de Justiça, nós fizemos um suporte ao atendimento do Juizado Especial. Aqui, nós atendemos o cidadão que tem a pretensão de propor uma ação até o valor de 20 salários mínimos e que seja de menor complexidade. Então, o aluno faz todo esse acompanhamento, todo esse atendimento, e aí a pessoa vem aqui até nós, faz a reclamação e nós reduzimos a termo esta reclamação. Com isso pronto, nós também fizemos o protocolo eletrônico, as atermações e fizemos também o agendamento de audiências. Junto também ao Juizado Especial, trabalhamos com peças intermediárias e com réplicas. Já no SEJUSC, nós também agendamos mediações e conciliações, tendo em vista a solução de conflitos de forma harmônica e pacífica. Estabelecemos uma parceria com a Unifeb, com o Núcleo de Prática Jurídica, com os professores, para serem conciliadores, atuarem em processos de menor potencial ofensivo e de menor complexidade, né, com causa até 40 salários mínimos, para que esses professores possam atuar como conciliadores. E a importância disso justamente é porque nos processos do Juizado Especial, a Lei 9.099 estabelece um convite ao diálogo, né, e os professores, né, que serão nossos parceiros, serão os facilitadores desse diálogo com os interlocutores, que seriam as partes, e vão oferecer isso aos seus alunos para que se estabeleça um incentivo da cultura da conciliação, né, nesses processos. O Núcleo de Prática Jurídica tornou-se uma instituição inserida na comunidade acadêmica, na comunidade jurídica externa e, principalmente, na prestação de serviços à comunidade em geral. Nesta interação estabeleceu profícuas parcerias de extensão em diversos setores da sociedade. A solução pacífica de conflitos, as técnicas de negociação, as técnicas de conciliação e as técnicas de mediação são aperfeiçoadas com cursos de atualização através do nosso convênio com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O convênio com a Justiça Federal também é muito interessante, porque o aluno atua também em casos como pedido de medicamentos, aposentadoria. Então, essa parte também vai em atendimento à nossa comunidade. Nós temos várias situações de contratos, usucapião, direito do consumidor, diversas situações e direito de família, né? Além de outras situações jurídicas que resolvemos diariamente. Hoje nós estamos com mais de 500 alunos, nós temos 37 professores e essa equipe
faz acontecer e realmente é um diferencial aqui em Brusque e região na área jurídica, colocando profissionais de qualidade no mercado de trabalho. Sou professora, advogada e atuo como mediadora do NPJ, nomeada pelo Tribunal de Justiça mediante o convênio com o Sejusc. Desde 2015, nós atendemos a comunidade para resolver os seus problemas familiares de forma amigável, com sessões aqui na Unifeb. Os acordos são exitosos em 99% dos casos, inclusive na sua forma virtual. Há alguns anos, a professora Bina me telefonou e ela tinha uma grande preocupação de aumentar as áreas do direito em que o NPJ atuava, tanto para proporcionar uma maior amplitude de serviço para a comunidade, como especialmente para proporcionar aos alunos acesso mais prático a todas as áreas do direito que fossem possível. Então ela me ligou para a gente implementar algum tipo de projeto aqui na área do direito criminal. E a nossa ideia na época foi de fomentar projetos junto à UPA, né, a Unidade Prisional Avançada aqui de Brusque. E a gente foi lá, fez uma visita inicial para entender qual seria essa necessidade jurídica da direção da UPA e especialmente dos apenados. E a gente na época fez um plano de 4 frentes. Uma delas era de implementar a remissão por leitura, que ainda não era implementada, claro que com apoio total do juízo da comarca, aqui da Vara Criminal, Dr. Edemar Schlesser. Então isso foi um dos projetos que a gente conseguiu iniciar e resolver, né, e terminar. O outro projeto era algo de tentar traçar o perfil criminológico do preso de Brusque. Então a gente fez, junto com os alunos sempre, uma pesquisa com todos os presos da época para tentar entender quem era o preso de Brusque, né? Então as mais variadas características, como idade, raças, classe social, religião, enfim, uma série de informações para a gente, inclusive, compartilhar isso depois com o poder público para a gente criar medidas sociais para tentar evitar a criminalidade em Brusque. Isso também acabou sendo resolvido. E aí, numa outra frente, se identificou que havia déficit de advogados na época para atuarem junto aos processos administrativos disciplinares, quando algum apenado comete alguma falta grave dentro do presídio. E aí nós fomos nomeados, junto com os alunos, para atuarmos como defensores dativos nesses processos. Os acadêmicos do núcleo da Unifeb, eles fazem um trabalho muito importante no que diz respeito à nossa unidade prisional. Existe um convênio firmado entre o DEAP e a universidade, com o aval do juiz criminal, que é o responsável da execução penal. E esse trabalho dos acadêmicos é muito importante, principalmente porque eles têm a oportunidade de estar dentro da unidade prisional e saber exatamente como se cumpre a lei de execuções penais, que eles aprendem lá na teoria, e agora eles associam esta parte teórica com a parte prática. O que eu posso dizer sobre os cases é que essa ideia, na verdade, surgiu da professora Adriana Bina, coordenadora do NPJ, né? E ela me procurou com essa preocupação, dizendo que, em razão, praticamente, o que o acadêmico nosso atende lá é família, ela criou essa possibilidade de os escritórios de advocacia em convênio com a Unifeb, ou agregados junto ao núcleo de prática jurídica, enviassem casos, né, reais ou fictícios mesmo, mas a grande maioria que a gente envia, nós, pelo menos aqui no escritório, enviamos casos verídicos, casos reais, de outras áreas, além da área da família. Direito do trabalho, direito comercial, direito ambiental e assim por diante. E eu vi nessa ideia, na oportunidade, uma ideia bastante plausível, porque nós iríamos fazer com que o acadêmico tivesse contato real com outras atividades que não somente o direito de família. Esse foi o nosso objetivo naquela oportunidade.
a professora Bina, no final de cada semestre, ela faz o seminário. E aqueles casos, ou cases, como eles chamam, que os escritórios escolhem para serem apresentados, os acadêmicos apresentam nessa data, nessa oportunidade. Eles dão o parecer deles, apresentam o que eles acharam, o que não acharam e tal. E alguém do escritório, um profissional do escritório, ele vai dizer se está correto, se não está, o que achava que podia ser melhorado, em que ponto eles acertaram, o que eles erraram e assim por diante. Então isso tudo vem colaborando para, na minha modesta opinião, para o aperfeiçoamento do aprendizado do acadêmico. A Unifeb aprovou a criação do Laboratório de Cidadania e Educação e Direitos Humanos. Esse laboratório está sediado no Núcleo de Prática Jurídica, onde temos feito diversas parcerias com o núcleo, com participação dos acadêmicos, das acadêmicas, das professoras, dos professores e também da comunidade de Brusque. Os acadêmicos do curso de Direito, do Núcleo de Prática Jurídica, estágios níveis 1 e 2, quando eles estão lá no 5º semestre, juntamente com seus professores, eles elaboram palestras para a comunidade. Essas palestras realizadas por nossos alunos, elas são destinadas a vários setores da nossa comunidade. Realizamos palestras junto ao CRAS, ao Clube dos Idosos, Clube das Mães também, Reunião das Mães e também nas escolas. As escolas nos apresentam várias temáticas que são desenvolvidas pelos alunos em sala de aula e apresentadas para os alunos. Oportunidade em que a nossa comunidade tem também um momento para reflexão e realizar o debate juntamente com os nossos acadêmicos. Eu acredito, então, que a gestão é muito importante para qualquer modelo de negócio e não é diferente, então, com o escritório de advocacia. Um escritório bem estruturado, além de possuir uma boa equipe jurídica, ele deve contar com profissionais que se preocupam, com todas as questões administrativas e de gestão de negócios. E aqui no NPJ é isso que nós queremos passar aos nossos acadêmicos, a noção de que na advocacia, assim como com qualquer outra área, as competências comportamentais, qualidades gerenciais, elas são imprescindíveis para ter uma boa qualificação no mercado de trabalho, independente da área que o aluno deseja escolher. Ao completar 25 anos em 2020, o Núcleo de Prática Jurídica recebeu os aplausos da comunidade brusquense e regional e teve sua atuação altamente reconhecida pela Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Uma moção de aplausos foi aprovada pelo Conselho Pleno da entidade e é entregue pelo presidente da OAB Santa Catarina, Rafael Horn, à Unifeb e ao Núcleo de Prática Jurídica. Durante a homenagem, o presidente da OAB de Santa Catarina destacou o trabalho desenvolvido e os motivos pelos quais a instituição foi contemplada com esta moção de aplausos. O NPJ da Unifeb tem uma enorme relevância de cunho social por atender a comunidade carente, os hipossuficientes, e também de cunho educacional, porque cumprindo essa função social, os estudantes acabam se preparando para o exercício da profissão e principalmente se humanizando, tendo contato com aqueles que mais precisam da justiça e do direito. Inserido na universidade, na comunidade e nas instituições fora do ambiente acadêmico, o Núcleo de Prática Jurídica conquistou ao longo dos últimos 25 anos uma avaliação de excelência nos serviços que presta e nas parcerias que estabeleceu. É uma grande satisfação para a OAB de Brusque poder falar a respeito do Núcleo de Práticas Jurídicas, o NPJ.
ao longo desses 25 anos de atuação aqui na nossa cidade, na nossa região, a transformação do operador do direito, daquele que inicia sua faculdade e lá termina, sem dúvida nenhuma, com a contribuição do Núcleo de Práticas Jurídicas, formatará um profissional melhor qualificado para o mercado. Não só na advocacia, mas também nas outras inúmeras possibilidades que o direito traz. Então, sem dúvida nenhuma, a instalação do núcleo e a fomentação das atividades pelos inúmeros professores que lá passaram, enfim, todos esses profissionais abnegados que buscam o lado social da nossa sociedade, prestar um serviço de caráter constitucional. A assistência jurídica é um serviço constitucional e é ali a oportunidade que o acadêmico tem de ter um contato mais de perto com os menos favorecidos. Bom, a UNPJ é um órgão essencial para a aproximação da academia, da universidade e da comunidade. Ela presta um serviço de extrema importância. É um grande parceiro aqui da Defensoria Pública, né? Como todos sabem, a Defensoria ainda tem, por ser uma instituição muito nova, muito recente no Estado, ainda tem um número reduzido de servidores, de defensores públicos. Então, com isso, com essa parceria com o Núcleo de Prática Jurídica da Unifeb, a gente acaba conseguindo, de certa forma, ampliar o atendimento à população mais necessitada aqui da nossa comarca e da nossa cidade de Brusque também. A grande importância do Núcleo de Prática Jurídica é oferecer aos alunos a possibilidade de compreender o direito na prática. Eu, como aluno da Unifeb que fui, participei dos estágios no Núcleo de Prática Jurídica, e sei, portanto, da importância do núcleo na formação dos alunos. Uma das atividades mais importantes do promotor de justiça é o atendimento da população para a proteção de seus direitos. E lembrando da minha preparação acadêmica e profissional, eu tenho no Núcleo de Prática Jurídica a lembrança exatamente dessa situação. Isso porque foi no Núcleo de Prática Jurídica a primeira vez que eu recebi um pedido de ajuda da comunidade, de um semelhante. E naquela ocasião, atuando como um verdadeiro profissional de direito, eu pude, mediante supervisão e orientação, contribuir na busca de uma solução jurídica e contribuir também para a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas que nos procuravam. Sem dúvida que a experiência do Núcleo de Prática Jurídica contribuiu muito para a escolha da minha profissão. Falando de Núcleo de Prática Jurídica, entendo como advogada há 25 anos no mercado, é fundamental, aconselho que todo estudante de direito se volte e se dedique de corpo e alma nessa prática, porque é ali que ele vai sentir realmente se a vocação, principalmente na advocacia dele, está preparada ou que realmente ele tem esse gosto de atender pessoas e resolver problemas. Para mim, que sou estudante da NPJ, percebi que aplicamos na prática o que já aprendemos na teoria, trazendo casos reais do dia a dia, nos adaptando ainda melhor para o mercado de trabalho e o convívio e o amparo da sociedade. É um prazer ter esse núcleo e fazer parte, ter esse aprendizado na faculdade. É extremamente satisfatório para o acadêmico atender a comunidade brusquense o suficiente e poder apresentar soluções aos problemas trazidos. Você liga para o cliente, informa que aquela ação, aquele problema que ele tinha, rendeu frutos, foi trazido uma solução e é através daquele trabalho que você e seus colegas se dedicaram em produzir. Participar do NPJ foi uma experiência muito enriquecedora, tanto no lado pessoal quanto profissional. Aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar tudo que a gente aprendeu dentro da sala e praticar aqui. Trabalhamos com pessoas que realmente precisam desse auxílio e isso nos enriquece muito como ser humano. Meu agradecimento especial a todos os professores e colegas aqui de classe. A gente ajudou a construir essa história e me sinto muito orgulhosa de ter participado. Parabéns a todos. Falar do NPJ é falar da minha própria história como advogado, pois eu sou egresso da Unifeb
E a minha história começa lá no NPJ. Minha primeira experiência de advocacia se deu no estágio da Unifeb no NPJ, lá nos idos dos anos 90. Ser professor do NPJ é um orgulho, observar o progresso que nós fizemos enquanto instituição no atendimento à população carente. Me orgulho muito saber o trabalho social que a Unifeb faz. Uma satisfação e um orgulho muito grande fazer parte da família Unifeb, do quadro de professores da Unifeb e também do NPJ, onde eu posso conciliar a minha atividade de advogado e também trabalhar em prol da comunidade. Eu sou egresso do curso de Direito da Unifeb, sou natural de Brusque, então para mim hoje estar como professor, orientador aqui no NPJ é um motivo de muita honra, de muito orgulho, porque senti na pele a diferença que o NPJ faz. Para mim é uma honra ter participado dessa importante história, não só na Unifeb, mas na comunidade de Brusque. Parabéns a todos. O núcleo de prática jurídica ele envolve sentimento, né? Vai muito mais além do que o direito, mas é maravilhoso. Acho que é de fundamental importância esse trabalho, exatamente porque o acadêmico tem essa oportunidade de aliar a prática com a parte teórica. Uma das coisas que mais me encanta no núcleo de prática jurídica é poder ver a trajetória dos nossos acadêmicos. Eles colocando em prática o que aprenderam nesses 5 anos do curso de Direito através do atendimento que fazem à comunidade, de forma séria, responsável, ética e utilizando a empatia, buscando sempre o tratamento humanitário. E mais ainda, vê-los formados e desempenhando as suas funções de uma forma tão bonita, de uma forma tão profissional, é algo que enaltece o nosso trabalho e nos faz ter a certeza de que os objetivos traçados lá em 1990, quando pensou-se na criação do curso de Direito, e em 1992, quando se concretizou com a autorização e a implantação do curso de Direito aqui em Brusque, e que eles estão sendo cumpridos. E é algo que nos motiva para o futuro. A Unifeb ela é nossa, ela é daqui, ela é fruto do esforço coletivo do seu povo. Se ela chegou onde chegou, é porque muitas mãos e muitas mentes se uniram para isso acontecer. Ao longo desse processo, a instituição tem formado as lideranças econômicas, sociais e também os bacharéis de direito. O nosso núcleo de prática jurídica representa e atende os anseios da nossa comunidade regional. Nós, com certeza, somos os melhores da nossa região. Formamos os melhores e os melhores bacharéis estão entre eles. E que venham os próximos 25 anos do Núcleo de Prática Jurídica da Unifeb, os próximos 25 anos do curso de Direito da Unifeb, os próximos 25 anos da Unifeb e também os próximos 25 anos da Fundação Educacional de Brusque, esta instituição que nasceu para internalizar o ensino superior no estado de Santa Catarina e da qual nós temos muito orgulho, porque ela é nossa, ela é daqui, ela é fruto do seu povo e mostra a cara do povo da nossa região.